Show. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Enquanto você abre, eu gostaria de conhecer você que está aqui pela primeira vez. Levante uma das suas mãos, por gentileza. Você que está aqui pela primeira vez. Glória a Deus. Uma salva de palmas para essa galera que está aqui. Que bom que você está aqui. Bata mais forte aí, é para Jesus e para eles. Glória a Deus. Vocês são muito bem-vindos aqui. A gente sempre sonhou com a sua presença neste lugar aqui. Faça mesmo aqui a sua casa de adoração, de conhecer mais Jesus. Que bom que você veio. No final, vai ali no balcão de informações com o nosso time da recepção. Você vai receber um presente com todo o nosso carinho, para você não esquecer desse dia que Deus realmente preparou para você. Você que está aqui pela primeira vez, a primeira de muitas, porque essa aqui é a sua casa. Que bom que você está aqui. 2 Crônicas 20, nós vamos ler do 1 até o 6, e depois direto a gente vai pular, no mesmo capítulo, mas a gente vai para o versículo 13 até o 15, então presta atenção aí na sua Bíblia, e também a projeção junto comigo, tá? Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Repita comigo, guerra. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do mar morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Feche seus olhos. Pai, esta é a Tua santa palavra. O que nós mais queremos é que ela venha estar impregnada em nós. Nós necessitamos da Tua palavra, porque ela é o nosso alimento. Venha mesmo, Senhor, nesta hora, para aqueles que estão nos assistindo, para todo esse povo que está aqui reunido em Teu nome. Toda a nossa atenção, os nossos ouvidos venham estar atentos à Tua palavra, e que possamos realmente ser completamente inspirados, transformados nesta hora, para a glória do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Repita comigo o tema de hoje: quando Deus é por nós. Com mais força: quando Deus é por nós. Antes de qualquer coisa, a primeira coisa que tem que deixar muito clara é a seguinte: Deus nunca perdeu uma batalha, e muito menos uma guerra. E outra coisa que eu gostaria de deixar claro também é o seguinte: a gente está sabendo que nós estamos vivendo como mundo na guerra de Rússia e Ucrânia, e eu não estou pegando esse hype da guerra para dizer sobre batalhas. Foi apenas uma questão de coincidência e obviamente uma obediência do Espírito Santo para a gente ministrar sobre isso. Deixar bem claro em relação a isso para você. Mas se algo servir para você continuar a orar, a interceder por aqueles povos, seria muito importante, porque da mesma forma que tem cristão na Ucrânia, também tem na Rússia. Se tem igreja na Rússia, também tem na Ucrânia. Mesmo a Rússia ser um país muito mais fechado para o cristianismo, mas tem. Então é importante você orar, se inteirar das situações que têm acontecido, porque ainda
é apenas rumores do que vai acontecer. Então é importante você estar reto diante de Deus, buscar se consertar logo diante de Deus, porque você sabe que é assim, para mudar de novo as situações. Então é importante você se arrepender, viver uma vida reta diante do Senhor, uma vida de santidade, buscando a palavra e viver uma vida relevante aqui na terra, porque você sabe que você tem apenas uma vida, ela está passando bem rápido, e a gente sabe também que as coisas vão afunilar ainda mais, e quem é de Deus de verdade é quem vai subir, amém ou não? Mas depois a gente pode, assim se o Espírito Santo permitir, falar um pouco mais sobre isso em outro momento. Galera, o rei Josafá, ele nos ensina muito, desde 2 Crônicas 17 até o capítulo 20, essa é uma das histórias que este homem vive como líder de uma nação. Josafá foi um rei que agradou muito ao Senhor, e uma das coisas que eu quero voltar para você é sobre um posicionamento diante da guerra, diante de uma batalha, diante de uma situação muito difícil, diante de circunstâncias aonde ele precisaria entender que se Deus não fosse por ele, estaria completamente morto, tanto ele como o rei, mas obviamente também todo o povo que estava sobre a sua dependência e sobre a sua liderança. O rei Josafá, ele confiava no Senhor e fez isso ao longo de toda a sua vida e de todo o seu reinado, e tomou providências para remover, e isso agradou muito o coração de Deus, que é a principal atitude de quando Josafá, ele vai para o reinado da sua liderança sobre Judá. Algo que muito específico, que agradou o coração de Deus, foi que Josafá removeu de Judá a maioria das formas de adoração pagã. Idolatria não era com Josafá, ele eliminou 100%. Ele tentou fazer isso com todas as suas forças, como rei e como líder, e isso agradou o coração de Deus, porque é algo óbvio. Josafá entendeu, e assim ele influenciou todo o povo. Quando você lê lá, desde 2 Crônicas 17 até o capítulo 20, lê lá por gentileza, você vai entender tudo que eu estou dizendo aqui, que o tempo não permite. Ele influencia todo o povo em adorar o único Deus que fez o céu e a terra, o Deus que você serve. E aí, você olha em 2 Crônicas 17:6, falando sobre essa questão dos santuários idólatras, o seguinte, 2 Crônicas 17:6, comprometeu-se de coração, o rei Josafá, a seguir os caminhos do Senhor, removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Azerá. Existiu aqui um comprometimento de Josafá para tirar todos os ídolos, tudo aquilo que tirava a atenção dele e do povo para Deus. Josafá tirou, eliminou. Se nós fôssemos contextualizar tudo isso, tem muita coisa que é de idolatria dentro de nós e obviamente fora de nós, e tudo aquilo que você tira Deus e coloca outra coisa no lugar, isso é uma idolatria. Você está priorizando muito mais essas coisas do que o teu próprio Deus, do que o Deus que formou você lá no ventre da tua mãe, aquele que cuida de você, aquele que está por você. Josafá entendeu isso e coloca isso em prática. Josafá agrada o coração de Deus por causa disso. Mas veja, e por vários outros motivos dos quais agradou Deus, Josafá sempre teve o favor de Deus sobre ele, sobre o seu reinado e obviamente sobre o povo. Mas, conforme nós lemos, Josafá estaria próximo de uma guerra, próximo de uma batalha. E aí, a mensagem que chega para Josafá era de um mensageiro, acredito eu, bem apavorado, porque ele disse, um exército enorme. Não era qualquer exército, mas sim um exército enorme, 3 povos contra Judá. O que Josafá iria fazer? Josafá iria chamar também o seu exército? Josafá, como um verdadeiro líder ali, ele deveria chamar os seus liderados e falar, vamos nos organizar militarmente, porque vem aí uma batalha. O que Josafá iria fazer? Ou melhor, o que você no lugar de Josafá iria fazer? Era óbvio, iria se aprontar, iria se armar, iria se organizar
para que estivesse pronto na hora da batalha. Todo mundo iria fazer isso. Mas por que Deus se agradava do coração de Josafá? Seria que era apenas porque ele eliminou toda a idolatria de Judá? Tinha algo muito mais forte no coração de Josafá, na qual ele influencia os demais, que nos chama a atenção. Eu estou dizendo isso porque uma das maiores lições quando você está passando por uma dificuldade na vida, a gente encontra no exemplo de Josafá. E ele faz algo importantíssimo, que está aí em 2 Crônicas de novo, 20, de 1 a 6. Bem na hora quando ele fala sobre uma coisa que ele ordena. Então a gente vai ler de novo. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas, 3, declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. E aí olha só, Josafá ficou amedrontado, algo óbvio. Um exército enorme, ninguém vai ficar feliz com essa notícia. E pediu, o que ele faz? Orientação ao Senhor. A primeira coisa que Josafá ordena para o povo não era para pegar em armas. Está aí diante de você. Ordenou um jejum em todo o Judá. Galera, tem uma lição aqui. A primeira coisa que você iria fazer na primeira dificuldade é tomar a decisão pelas suas próprias mãos. A primeira coisa que nós vamos fazer é tentar resolver com a força do nosso braço. Mas nunca você iria pensar em jejuar em uma circunstância. Você vai pensar nisso quando tudo está ruim, assim ó, não existe mais jeito. Porque aqui o exército está indo. Então se quisesse Josafá pegar todo mundo e fugir, daria alguma coisa ainda. Esses inimigos, o exército inimigo, iria encontrar Josafá com todo o povo fugindo? Poderia, mas ele poderia fazer outra coisa. Mas o cara para tudo, consulta a Deus e ordena um jejum. Para alguns, a palavra aqui não diz, mas se fosse contextualizar ainda mais para o nosso tempo, certeza que alguém ia falar assim: esse cara é louco, na verdade é para estar tudo armado, o cara vai querer jejuar? Vai querer falar com Deus agora? Está todo mundo armado, tem um exército enorme atrás da gente, agora o cara quer pedir orientação de Deus e jejuar? E aí você entende, com o exemplo de Josafá, quando alguém agrada o coração de Deus, quando alguém está para agradar o coração de Deus, ele nunca faz aquilo que todo mundo iria fazer, ele faz aquilo que o céu está dizendo para ele fazer. Ele primeiro pediu o conselho de Deus. Você precisa primeiro pedir um conselho para Deus sobre qualquer coisa da sua vida. Agora imagina diante de uma batalha, mas é óbvio que a história não termina aqui. Eu disse para você que Josafá influencia de outras maneiras o povo diante desse momento, antes de acontecer esta guerra. E aí é interessante o seguinte: o que jejum teria a ver com a guerra que prestes aconteceria? Uma pergunta para se fazer. Não seria pegar em armas, fabricar armas, preparar carros e cavalos para a batalha? Josafá sabia o Deus a quem ele servia. Existia algo aqui importantíssimo que todo mundo na nossa geração precisa entender, porque se não for por Deus, nós vamos perder qualquer tipo de batalha. Seja você ir com Deus lá no seu trabalho, na faculdade, fazer uma pequena prova nessa semana agora, começando lá os seus estudos, você querer passar em alguma coisa, um concurso, seja o que for, se você não for com Deus, você perde. Você fala assim para mim: tá bom, beleza, Tiger, mas quem te ora para o ímpio? Aquele que não serve a Deus como eu. Então os caras aí plantando e colhendo muita coisa boa, certeza. E do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Você pode ter as duas coisas.
ter tudo aquilo que essa terra pode te dar, conforme Deus te orientar, e você ter muita coisa boa, e você ir para o céu, que é isso que Deus quer. Mas a gente pensa o quê? Só aquilo que a terra pode nos dar, só aquilo que a terra pode nos dar, e você esquece de pensar nas coisas do alto. Por isso que às vezes você não sai do lugar. Você parou para pensar nisso ou não? E aí quando nós olhamos para Josafá, a gente vê o seguinte: Deus se agradava de Josafá, mas isso não tirou as dificuldades da vida e do reinado de Josafá. Você agrada a Deus, mas as lutas virão, você ficará amedrontado pelas circunstâncias, como Josafá ficou, quando ele ouviu do mensageiro que o exército era enorme. Isso aqui demonstra que Josafá era homem como eu e como você, um ser humano comum, sabia que uma notícia iria abalar a estrutura, mas ele consulta a Deus e ordena algo. Nós, como essa geração, como uma voz e luz do mundo para quem está nas trevas, que necessita de um caminho novo, uma vida nova, que é Jesus, nós precisamos entender o quanto que nós temos que ir para o secreto e saber o que Deus vai nos falar e ouvir, e depois praticar isso. Josafá ouve e coloca em prática. Josafá ouve e coloca em prática. Muitas vezes nós estamos ouvindo como agora, mas não praticamos. A questão aqui é ver Josafá como alguém que era completamente dependente de Deus. Você passa por batalha porque você não ouve Deus. Porque se você ouve Deus, você passa por batalha, mas ouvindo Deus. O que você prefere? Gente, de qualquer forma você vai passar por dificuldades na vida. Aí é só você escolher, para de ser cabeção. Escolha viver uma vida relevante. Quando você passa por dificuldade, por você estar cheio do Espírito Santo, vivendo uma vida reta diante de Deus, vivendo uma vida de santidade, vivendo uma vida que agrada o coração de Deus, vivendo uma vida feliz e alegre, parar de murmurar, parar de reclamar. Quando você passar por algum tipo de dificuldade, que você às vezes vai passar, com Deus fica não mais fácil, mas te dá uma paz que você nem entende, do que você passar por uma dificuldade na vida sem Deus. Para com essa questão de ficar lutando com isso. E aí você começa a perceber o quanto que você é muito mais assim, sim, para as questões da carne. Josafá, a única coisa que ele quis, que Deus está querendo com isso aqui. Diante de tudo isso, povo buscando, Josafá direcionando, Josafá orando, o povo se humilhando diante de Deus por causa do jejum, esperando algum direcionamento do céu. Quando todo mundo estava ali buscando a Deus, Deus levanta Jaziel, uma pessoa. Sabe por quê? Que Deus levantou Jaziel nesse momento para dizer exatamente isso aqui, ó. Enquanto, 2 Crônicas 20, 13 e 17, enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, olha só agora, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio, seu nome era Jaziel. Jaziel disse o seguinte: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute, rei Josafá. Olha a ousadia do cara falando com o rei. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Veja bem, Deus levantou um homem para falar no meio do povo, porque antes o povo estava buscando a Deus. Quando você busca a Deus, Deus levanta uma pessoa para falar com você. Você fala assim, beleza, mas ninguém está falando comigo, não está buscando. Não, mas eu estou, mas ninguém está falando, busca mais. Não, mas está acontecendo, então faz igual eles, começa a jejuar. Não, mas parece que eu não estou ouvindo, então jejua, lê mais a Bíblia, ora um pouco mais e mata a tua carne. Deus vai levantar alguém para falar com você. Deus está falando, meu povo, Deus está falando. Você que não está querendo ouvir, Deus está falando até mesmo o que você está vendo na internet. Deus está falando com você com as notícias que você está lendo, e você não está nem aí com nada. E o exército inimigo só está aqui, ó. Só está chegando, e aí está aqui, só afunilando, e você está aqui esperando, quando que Deus vai fazer alguma coisa comigo? Será que Deus vai fazer alguma coisa? É brincadeira, né?
Veja, alguém se levantou, falou para todo o povo uma palavra, repita comigo, uma palavra vinda do Espírito de Deus. Aí a questão é a seguinte: depois dessa palavra maravilhosa, de alguém que estava ali no arraial e no meio, e isso demonstra uma coisa muito interessante. Você gostaria de ouvir a voz de Deus audivelmente como Jaziel ouviu e depois declarou para o povo? Sim ou não? Você gostaria de ser usado por Deus para abençoar com uma palavra profética para a sua geração, como Jaziel foi usado? Sim ou não? Agora eu faço uma pergunta para você: Jaziel estava onde? Na casa dele ou congregando com todo mundo? Jaziel estava em algum lugar, numa festinha de boa, achando que Deus ia falar com ele? Ou Jaziel estava no meio da batalha com todo mundo ali, no perrengue? Você quer ouvir Deus? Tem que vir na igreja. Eu preciso repetir isso aqui. Para você ouvir Deus, você precisa estar no meio do povo de Deus, amém ou não? Para você ouvir Deus, você precisa estar num pequeno grupo. Para você ouvir Deus, você precisa estar na igreja. Para você ouvir Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus. Jaziel estava no meio do povo. Ele não estava aleatório ou terceiro ali, vendo o que está acontecendo. Ele estava ali. Ele sabia que a batalha também era dele. Ele teria que ir para a guerra. E aí é interessante o seguinte: depois de uma palavra como essa, o que você faria? Depois de ouvir isso de Jaziel, no lugar agora de Josafá, você descansaria? Dormiria agora tranquilamente? Em paz me deito. Você voltaria a seus afazeres normalmente? Ou você sentaria até ver Deus fazer, já que ele levantou alguém ali do arraial para falar? E aí o que você iria fazer? Iria esperar? Qual que foi a atitude de Josafá? Josafá fez o quê? A palavra nos responde. Versículo 18 até o 21 ainda de 2 Crônicas 20. Então, depois de ouvir aquilo, então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão. E todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Repita comigo: adoração. Mais forte: adoração. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escuta-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes, creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores, repita comigo, cantores, para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Esses caras estavam cantando, indo para uma guerra. Quem leva louvor para a batalha? Ninguém em sã consciência. Ninguém em sã consciência. Em frente de batalha é o primeiro que vai levar uma flecha, a bala, e obviamente o primeiro que vai morrer. Os primeiros eram os cantores, os levitas, estavam adorando a Deus, e não estavam dizendo: vocês vão morrer, aí começa a cantar, vai morrer, é isso, inimigo. Não, o que eles estão cantando? Deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Os olhos desses cantores, dos levitas, dos adoradores, não estavam com os olhos no inimigo, mas sim em Deus. Eles sabiam que quando Deus era por eles, eles teriam a vitória. Poderiam ter pegado em armas, poderiam ter começado a marchar ainda mais, poderia ter orado e falado assim: Deus, o Senhor é conosco, agora vai diante, Deus. Não, todo o povo começa a cantar, todo o povo começa a adorar. E aí você entende isso aqui. Depois que Jaziel fala, Josafá, como nós acabamos de ler, ele se prostra com o rosto no chão.
um coração completamente quebrantado, um coração completamente dependente de Deus, algo que você precisa ter. E Josafá buscou de novo, se humilhou, olha só, dependência de Deus da batalha. Deus deu a palavra, mas eu vou buscá-lo ainda mais. Foi assim que Josafá pensou. A maior arma que Josafá tinha não era carros e cavalos. A maior arma de Josafá não era qualquer tipo de espada. A maior arma de Josafá e todo o exército de Judá era a adoração, cantar. A adoração é uma arma poderosa enquanto você está na batalha. A imagem de um exército, agora usa a sua imaginação que Deus te deu. A imagem de um exército marchando para a batalha, liderado por um coral que entoa louvores a Deus, é surpreendente. Pois um campo de batalha, é óbvio, não é lugar habitual, pelo menos, de adoração e muito menos de louvor. No entanto, a adoração é uma forma de reconhecer a vontade de Deus e serve de convite para que Ele atue de modo a salvar o seu povo. Está triste? Vai adorar. Está passando com dificuldade? Bora cantar. Às vezes você pede, fica intercedendo, aí jejua, igual aqui, e faz um monte de coisa. Deus falando assim para você: me adora, meu filho. Bota aí essa linguinha para cantar. Vamos me adorar. A gente está esperando muita coisa acontecer, e aí nós começamos a perceber o quanto que a adoração é uma arma de guerra. Quando você adora com o seu coração completamente ali, na adoração, quebrantado, sabendo que Deus está com você na batalha, você pode ter certeza absoluta, como aqui a palavra disse, a batalha não é mais sua, mas é de Deus. Deus vai à tua frente, e aí a história termina assim. 2 Crônicas 20, 22, 23 e 27 e 30 diz o seguinte: no momento em que começaram a cantar e louvar, repita comigo, no momento, mas fala com alguém que crê nisso aqui, no momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão para eles, para quem? Exército inimigo. O Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Imagina essa cena. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram, com Josafá à frente, olha o líder aí, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém, ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Teve festa? Não. Teve um churrasquinho? Não. Vamos começar e vamos continuar a adorar a Deus agora dentro da igreja, contextualizando aqui, tá bom? Agora nós vamos agradecer o Senhor, nós vamos continuar adorando o Senhor, porque é assim que nós vamos vencer as nossas guerras, é assim que nós vamos depender do Senhor, um coração de adoração. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. E olha só agora, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Aleluia! Isso aqui precisa tirar você da cadeira. Você precisa cantar a Deus, você precisa adorar de verdade. Não é só uma equipe, não é só um ministério, mas um discípulo cheio do Espírito Santo precisa louvar no secreto, precisa cantar andando na calçada, indo trabalhar, dentro de casa, precisa entoar louvores. Está na batalha? Cante. Está na vitória? Adore de novo. Está na outra batalha? Cante de novo. Continue a sua adoração verdadeira, a sua adoração sincera. Mas a questão, nós estamos esperando Deus fazer alguma coisa. Deus vai fazer alguma coisa, sabe quando? Nunca! Coloca a vida no seu coração aí, pelo amor de Deus.
Obrigado. Você precisa colocar força na sua adoração. Às vezes está tudo bem com você, vai adorar, que aí vai acontecer o quê? Deus vai te dar descanso de todos os lados. Isso aqui é maravilhoso. Tem que colocar louvor no seu carro. Aí, ai meu Deus do céu, tem que falar um negócio aqui. Vou até beber água. Aí quando eu vou fazer atendimento, vem o abençoado e pergunta assim: o que você acha de ouvir música do mundo? Pô, olha aqui, cara. Você vai querer se preencher do quê? Não, mas aí tem um pastor que o fulano, ele ouve. Ele é ele, você é você. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, veja bem, você não tem mulher meia grávida. Ou ela está ou ela não está. Ou você está santo ou você não está. Biblicamente, com os seus olhos, com a sua mente pura, com o coração, a questão é santidade radical. Não interessa, só vai subir quem é santo, só vai subir quem está adorando, só vai subir quem está ouvindo o som do céu. Vou te perguntar, você está ouvindo o quê? Pô, não tem segredo, e muito menos atalho. Ou você vai com Cristo ou não vai. Se não for, você já sabe onde você vai quando morrer. Aí você fica, a primeira coisa que você vê na internet de guerra, você já fica: ai meu Deus, e agora? O que Deus vai fazer? Meu, volta. Se você ainda está com medo, está inseguro, você ainda não crê, não acredita na sua salvação, então volta, vai para o gabinete, vamos lá conversar, confessa seus pecados, volta para a casa do Pai, faz alguma coisa relevante dentro da igreja, vai servir. Aí a pergunta: ontem teve vigília, rapaziada, cadê você, fião? Você estava onde? Aí minha irmãzinha que você namora aí, o rapazinho, você vai mandar ele para vigília não? Pô, vamos orar, cara. Não é todo dia que tem vigília. E para as meninas, na hora que tiver vigília, tem que estar aqui, filha. Você vai escolher o quê? Não, eu vou no cinema. Pelo amor de Deus, gente. Ah não, eu vou fazer alguma coisa. Ó, presta atenção. Deus vai usar rapazes e moças dessa geração, quem morrer para si mesmo. Não tem como você viver uma vida relevante com Jesus e o cristianismo se você não morrer para as suas vontades. Vai orar mais? Vai orar. Vai buscar. Pô, vai buscar, cara. Aí você fica nessa, aí a pornografia, aí fica na masturbação, aí depois você fica aí passando a mão na sua namorada, você deixa o seu namorado fazer algumas coisinhas, aí você vai em mente no trabalho, e você fica nessa mesquinha vida. Aí é certeza que Deus não te ama, certeza que você precisa de um cuidado. Pô, toma vergonha, cara. É posicionamento, galera, é posicionamento, é simples. Se posiciona, não quer, fechou. Não está feliz, não se encaixa, vai procurar outro lugar. É simples. Mas ninguém colocou uma arma na sua cabeça ou falou algo para você vir aqui. Você quis. Então já diz muito sobre você. E você se conectou, já diz muito sobre você. Um coração é ensinável, um coração que quer buscar, um coração que quer ser lapidado. Glória a Deus por isso. Mas isso é só a ponta do iceberg. É só o início. E aí quando nós vemos um povo como esse, um rei que teria outros motivos e outras estratégias militares, o cara para tudo, consulta a Deus, jejua, recebe uma palavra de Deus, ele vai e leva o povo a jejuar de novo. Quando vai, organiza o povo, já de manhãzinha, para ir diante do exército inimigo, ele coloca levitas bem no início. Colocou o dele na reta ali. Por quê? Imagina se os adoradores, os cantores morressem. Imagina que a primeira flechada aquele povo começa a morrer tudo. O que o povo de Judá ia falar para Josafá? Ele estava diante de uma palavra de Deus, galera. Ele sabia o que deveria ter feito. Ele consultou antes. Ele orou antes. Ele buscou antes. Ele se humilhou antes. E aí você está com a resposta de Deus sem buscar. Você nunca vai ter. Não, mas Deus me ama, eu quero alguma coisa para mim. Eu sei, cara, mas não faz sentido eu falar que eu amo a Isabela, eu não tenho intimidade com ela, não converso com ela, não caminho com ela. Como que eu vou falar que eu amo uma pessoa, que eu daria a minha vida por ela, se eu não me relaciono com ela? Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Você vai falar que você ama Jesus? Qual foi a última vez que você orou essa semana?
Você vai falar que você ama Jesus de verdade? A última vez que você leu a Bíblia? Pô, parou tudo. Olha, eu estou no meio de uma batalha. Você como Josafá, vou parar, vou adorar, vou parar, vou jejuar, vou parar e vou orar, vou parar e ouvir, eu vou parar e vou cantar no meio da batalha. Esse povo começa a marchar, aí está diante de você, imagina todo o povo marchando e declarando palavras que agradam os ouvidos de Deus na adoração. Nós precisamos ser uma geração que adora de verdade, uma geração que não tem vergonha. Reputação já foi jogada no lixo lá, desde quando você entregou sua vida para Cristo, já foi. Você não a questão é, vamos pular diante de Deus, vamos declarar palavras de adoração ao Senhor no meio da batalha. Deixa eu dizer algo para você, eu não sou um profeta do caos, muita coisa boa vai acontecer, um avivamento gigantesco está para acontecer, mas assim, não está tudo bem não, tá? Tem que ter rodinha no pé, fião, bora, vamos viver. Porque você está no seu controle, você está aí na sua casa, está com o seu trabalho, está na faculdade, tem uma perspectiva de futuro maravilhosa, isso aí é maravilhoso, e você está certíssimo, mas não está tudo bem não, tá? Porque se você não tiver os olhos vigilantes do que está acontecendo no mundo, e principalmente em questão espiritual, você vai ser jogado de lado. O inimigo vai começar a te influenciar, o inimigo vai começar a colocar seta na sua cabeça, e aí você começa a distanciar mais, e aí do que você escolher boas amizades, você começa a escolher outras coisas, e aí você vê, Josafá, ele para tudo, ele não consulta ninguém antes, ele vai diante de Deus, mas ele leva o povo a adorá-lo. Ele sabia que Deus era por eles, e você tem que saber que independente das circunstâncias, independente de como você entrou aqui, independente de como estava o seu coração, independente de como está a sua vida, Deus é por você, Ele te ama e Ele quer te ver, até mesmo diante das batalhas, o adorando, o buscando, cantando louvores. A adoração é uma arma de guerra para você, da mesma forma que a oração, da mesma forma que a intercessão. A adoração é guerra, a adoração te leva para a batalha, a adoração faz você vencer a batalha, a adoração faz você ouvir o céu, a adoração faz você se ligar a Deus. Você precisa cantar, declarar palavras, isso precisa ser uma característica sua como discípulo e discípula de Cristo. Se você quer isso, fique em pé em nome de Jesus, aleluia.